Olá, boa noite. São exatamente 7h28, faltam 2 minutos para 7h30 e a gente vai dar um tempinho para esperar o pessoal entrar na live, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Já chega e já compartilha essa live. Se você conhece uma formiguinha que não consegue se controlar na frente do doce, já compartilha essa live, porque é de grande proveito para ela. Já quero iniciar aqui dizendo que eu não vou ensinar vocês a pararem de comer doce, porque eu sou contra, tá? Apesar de ter colocado aí nas chamadas para live que eu ia ensinar você a parar de comer doce, ó, não precisa. Mesmo você que quer emagrecer, que tem dificuldade para se controlar, eu não vou te ensinar a parar de comer doce. Eu vou te ensinar a emagrecer comendo um docinho, comendo um chocolate. Então, meu objetivo aqui é trazer uma harmonia entre você e os alimentos, incluindo o chocolate. Eu sou contra o terrorismo nutricional. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos entrar, pegar uma cadeira, sentar e aproveitar. Pega papel e caneta que vem muita informação bacana hoje, tá bom? Então vamos entrar, sejam bem-vindos. Vocês gostam muito de doce? Vamos conversar enquanto o pessoal vai entrando. Vocês gostam muito de doce? Eu quero a interação de vocês. Quem aqui não consegue se controlar quando tem uma caixa de chocolate na frente? Se você tivesse uma caixa de bombom aí na sua frente e você só pudesse comer um, você iria conseguir se controlar? Você ia ficar com aquela vontade excessiva de comer mais? Ontem eu postei uma barrinha de bis e perguntei se vocês conseguiriam comer um pedaço e guardar o restante. A resposta foi quase que unânime, ninguém conseguiria. E aí, é preferência por doce ou é a vontade excessiva? É muito importante que você saiba diferenciar o que é uma vontade, uma preferência e o que é uma vontade excessiva. Ó, a Sandy está dizendo que é uma formiguinha. A Mariana também tá dizendo que gosta muito de doce. Eu também gosto de doce. Só que assim, eu prefiro mais o amargo, o salgado. Eu gosto muito de azedo. Não tenho preferência por doce. Mas também não vou dizer que detesto doce, que não como. Eu como. Mas eu prefiro o amargo, chocolate amargo. Não sou muito chegada no chocolate ao leite, mas isso é também uma questão de preferência. Então hoje, essa noite, eu quero que você entenda duas coisas. Que existe a preferência por doce, que é totalmente normal, é comum de acontecer e não tem problema nenhum. Eu vi que Rosinha Cake tá aqui na live. Quem não gosta de um bolo de rosinha? Me diz, se não é ou não é saboroso? Então, assim, gostar do chocolate, do doce, não tem problema nenhum. O problema está quando você não consegue se controlar na frente de um doce. Já pensou como seria ruim você ter que deixar de ir para aniversário, participar de festas, de casamento, porque você tá de dieta e não pode comer um doce, não pode comer um pedaço de chocolate? Não ia ser terrível? Isso sim é sofrimento, isso sim é terrorismo nutricional e não é o que eu vou ensinar essa noite. Um pedaço de rapadurinha às vezes eu consumo e não tem problema nenhum. O problema está na dependência. A Fabiana tá dizendo aqui que é dependente do doce. E esse sim é o problema. A preferência não tem problema. Agora você ser dependente, você sentir uma vontade excessiva de comer doce não é normal. O grande problema hoje em dia, qual é o grande problema de hoje em dia? Que as pessoas, elas estão tão acostumadas com essa dependência na comida, essa dependência no doce, essa vontade exagerada de comer doce que elas acham normal. Fabiana não disse isso. Não disse o quê, mulher? Ah, tá, ela disse que depende do doce. Pois é, a dependência de doce, ela não é normal. Então... Ah, entendi. A Fabiana tá dizendo que depende do doce. Enfim, a dependência no açúcar, de um modo geral, ela não é saudável. E eu quero que vocês entendam que existe uma série de problemas que levam a essa vontade exagerada de comer doces. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Eu quero que você entenda que a vontade exagerada de doce, essa necessidade de comer um doce, não é um problema central. Na verdade, ela é um sintoma, assim como a febre.
A febre em si, ela não é o grande problema da questão. A febre, ela é, na verdade, um sintoma de algo muito maior. Normalmente de uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, uma infecção intestinal. Normalmente, quando você tem esses problemas de infecções, existem uma série de sintomas e a febre é um deles. Ela quer te alertar que existe alguma coisa ali no seu organismo que não está legal, que você precisa ter atenção. É um sinal de alerta. Quando uma criança, por exemplo, eu lembro até hoje, a primeira vez que a Elisa deu febre, foi dia 3 de junho de 2022, do ano passado, dia do meu aniversário. E ela não sabia dizer o que estava de errado com ela, mas eu sabia, porque ela estava com febre. No final das contas, era uma infecção de garganta. Então, assim como a febre, a vontade excessiva de doce está sinalizando que alguma coisa no seu corpo, no seu organismo não está legal e que você precisa prestar atenção. E nessa noite, eu quero te alertar, te falar que se você tem essa vontade excessiva de doce, alguma coisa aí no seu corpo não tá legal. E quais são esses problemas que podem ocasionar vontade exagerada de doce? O primeiro desses problemas é a vontade, aliás, a dieta muito restritiva. Passar longas horas em jejum, com fome, normalmente acontece com quem tá em processo de emagrecimento. Tá fazendo uma dieta aí que pegou na internet, ou tá fazendo uma dieta por conta própria, retirou 100% dos carboidratos. E por que é que isso acontece? Acontece porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é inteligente. E quando você tá fazendo uma dieta muito restritiva, tá cortando demais, ele tá entendendo como uma agressão. Porque para o seu corpo, a gordura que tá estocada nos seus tecidos é uma proteção. Como assim uma proteção? Acho que todo mundo aqui assistiu o Pica-Pau, né? Tem um episódio do Pica-Pau que tem um urso lá que tá se preparando para o inverno. Ele tá comendo muito para hibernar, né? Porque durante o inverno ele vai lá para a caverna, vai dormir e não vai comer durante o inverno. Então, durante o verão ele se prepara, ele come muito, ele cria um estoque de gordura para no inverno ele não vai poder sair para caçar, ele só vai dormir e o corpo gastar essa gordura como combustível. É um mantimento para o nosso corpo, a gordura. É assim que o cérebro entende como gordura. E quando você faz uma dieta muito restritiva, você tira de uma vez alimentos, carboidratos, o seu cérebro vai entender que você tá padecendo, você tá adoecendo, você tá perdendo gordura muito rápido. E o que é que ele vai fazer para compensar? Ele vai te mandar sinais de fome. E o que é que ele entende por doce? O doce, como eu falei na live anterior de carboidratos, é um carboidrato de rápida absorção. Então, como você tá sem energia, tá fazendo uma dieta restritiva, ou tá muito tempo em jejum, o cérebro vai enviar sinais que você precisa de carboidratos de rápida absorção. É aí que ele vai criar aquela necessidade de urgência, de doce, eu quero doce, eu quero doce. Normalmente, se você é o tipo de pessoa que sente uma vontade exagerada de doces no final da tarde, pro início da noite, provavelmente esse pode estar sendo um motivo. Então, mais uma vez, se você está em processo de emagrecimento, sozinho, por conta própria, e retirou o arroz de uma vez, ou passa grandes horas em jejum sem se alimentar, esse pode estar sendo o motivo da sua vontade excessiva de doce. O segundo motivo para a vontade excessiva de doces são algumas medicações para tratamento de patologias psiquiátricas. Por exemplo, o uso de ansiolíticos, eles aumentam a vontade de doce. Nesse caso, né, como é um tratamento e tem prazo para acabar, o uso dessas medicações faz com que você sinta mais vontade de doce, eu costumo suplementar, né, alguns nutrientes para minimizar essa vontade de doce. Muita gente tenta pular etapas. Não quer investigar o motivo da vontade de doce e já quer pular para a parte que vai tomar um medicamento, que vai tomar o suplemento que já vai acabar com a vontade de doce, quando na verdade ela tá ali só mascarando o sintoma. E qual é esse suplemento? O picolinato de cromo. Você que é formiguinha aí, que tá fazendo uso de algum medicamento para controle de ansiedade, algum ansiolítico, e você percebe que ao tomar essa medicação, a sua vontade de doce aumenta, uma boa opção é o picolinato de cromo. Eu sempre utilizo. Eu estava fazendo o teste de uma suplementação que me enviaram, porque eu
Não prescrevo nada que eu não conheça. E aí eu tava fazendo o teste. E nessa formulação tinha o picolinato de cromo. E eu tava ingerindo. Gente, é surreal como ele funciona e como ele deu certo comigo. Eu ainda tava treinando. E aí eu tava comendo uma banana e ela tava muito madura. Sabe quando a casca tá começando a ficar preta? Não quer dizer que ela tá estragada, tá? E aí ela tende a ser mais doce. Eu não consegui terminar de comer a maçã porque ela tava muito doce e tava causando, tá me punando, sabe? Por conta do picolinato de cromo. O magnésio, mas depende do magnésio, tá? Existem vários tipos de magnésio. Quando o magnésio ele está abaixo, né? O micronutriente magnésio está abaixo no seu corpo, você pode também ter uma vontade exagerada de doce. Então, nesses casos, aí sim eu suplemento o picolinato de cromo para combater essa vontade de doce, para não interferir no peso da paciente. E a terceiro problema que pode ocasionar essa vontade exagerada de doce: problemas hormonais. Olha como isso é sério, presta atenção. Eu conheço muita gente mesmo, que tem muita vontade de comer doce e não tá nem para procurar saber o que é. Muitas vezes pode ser um problema hormonal. E eu trouxe essa noite dois exemplos, que é o hipotireoidismo ou o hipogonadismo. Esses dois problemas de saúde, esses problemas de cunho hormonal, podem interferir na sua vontade excessiva de doce. Na maioria das vezes você nem tá com tanta vontade de comer doce. Essa vontade não é sua, mas sim um problema hormonal. No hipotireoidismo, se você tem hipotireoidismo, tá fazendo uso da medicação, mas está sentindo vontade excessiva de doce. A Maurícia tá perguntando se o picolinato de cromo serve para uma pessoa diabética. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Principalmente para quem é diabético, é muito importante que você não se suplemente, né, por conta própria. Converse com seu médico, converse com seu nutricionista, com a equipe profissional que tá te acompanhando para ver qual a melhor estratégia para você, tá bom? Picolinato de cromo é manipulado? Sim, tem manipulado e também vende já pronto, né? Mas esse que eu prescrevo é o manipulado. Voltando. No hipotireoidismo, acho que eu tava falando isso, né? Se você tá fazendo uso da medicação, mas tá sentindo muita vontade de doce, principalmente no final da tarde pro início da noite, converse com seu médico e vá averiguar seu exame de TSH. Provavelmente sua tireoide está desregulada e você tem que ajustar aí a medicação, porque provavelmente essa vontade não é sua, mas pelos problemas hormonais que você tem. Do hipogonadismo, antes que vocês me perguntem o que é hipogonadismo, é um problema, né, de cunho hormonal, como eu já falei, que ele atinge os testículos e os ovários, causando problemas em consequência disso na fertilização, aliás, na fertilidade. Então, provavelmente quem tem esse problema tem problemas na fertilidade, mas a vontade excessiva de doce não é o único problema que dá por conta desse problema hormonal. Você pode sentir sono em excesso, baixo libido, problemas de disfunção erétil, excesso de fome. Então, todos esses sintomas devem ser investigados para você ver se você tem ou não esse problema e para tratar, tá certo? E qual é o outro problema que o doce causa? A vontade de doce, que pode estar sendo mascarando a vontade de doce, a amenorreia ou a TPM muito forte para as mulheres aí. Se você é mulher e você tá fazendo uso de anticoncepcional por conta própria, escolheu ali uma marca por conta própria e sente essa vontade exagerada de doce, essa falta de controle, provavelmente